Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o BDD e o TDD. E aí galera, beleza? Eu tenho certeza que muitos de vocês já se confundiram sobre a questão de BDD e TDD. Qual que é a diferença entre um e outro? Esses dias eu estava vendo um vídeo do Dave Farley, eu já falei sobre esse cara aqui para vocês. Eu vou colocar o link para esse vídeo aqui na descrição do vídeo. E ele falava justamente sobre isso, sobre a diferença entre BDD e TDD. Bom, a primeira coisa é o que quer dizer BDD e TDD. Então, BDD é Behavior Driven Development, desenvolvimento guiado pelo comportamento, e o TDD é o Test Driven Development, desenvolvimento guiado por teste. O TDD foi desenvolvido antes do BDD, e apesar do descobridor do TDD ser identificado como o Kent Beck lá nos anos 2000, existem vestígios de que essa prática já foi utilizada muito antes. De fato, o Dave Farley mostra que lá nos anos 60, no final dos anos 60, em 1968, na primeira conferência em que foi cunhado o termo engenharia de software, a conferência lá da OTAN, aparecia lá uma prática, alguém descrevia uma prática que parecia muito com o TDD, que a ideia era escrever um pouquinho de teste, um pouquinho de código de produção, depois um pouco de teste, um pouco de código de produção, que é exatamente o que é o TDD. E aparentemente no projeto Mercury lá da NASA, também do começo dos anos 60, existem testemunhos de que os desenvolvedores também utilizavam algo parecido com o TDD. Mas de fato, a coisa começou a ficar famosa mesmo com o Kent Beck, lá nos anos 2000. E o BDD, da onde que vem? Então o Dave Farley conta uma história bem interessante. Ele fala que lá na ThoughtWorks, que ele foi consultor lá da ThoughtWorks, quando começou essa ideia de TDD, eles aprenderam e começaram a ensinar TDD aos clientes deles. E aí muitas vezes acontecia que o desenvolvedor não conseguia fazer os testes antes e começava a fazer os testes depois, porque era um entendimento errado de que, na verdade, o que você tinha que fazer era testes. Aí alguns gerentes colocavam lá umas ferramentas de cobertura de teste, e aí os desenvolvedores começavam a burlar o processo, fazendo os testes depois, uns testes mal feitos, só para cobrir o código. Em geral, quando você faz o teste depois, ele tende a ficar mais acoplado ao código de produção, então esses testes também têm má qualidade, eles acabam atrapalhando o processo, porque quando você muda qualquer coisa na implementação, você tem que mudar o teste também. Então começou um movimento de melhorar o entendimento da coisa. E o Dan North, que foi o cara que veio com o termo Behavior Driven Development, trouxe essa ideia, Porque na verdade, quando a gente faz TDD ou BDD, a gente não está fazendo teste da maneira que a gente faz teste para verificar se há bugs no sistema. A gente está guiando o desenvolvimento a partir de exemplos de comportamento do nosso sistema. Então, às vezes, o nome test é misleading, Ele é confuso, ele confunde. Porque, na verdade, o que a gente faz é especificar um pouco de comportamento e fazer o código que respeita esse comportamento. Então, de fato, o nome mais adequado para essa prática é Behavior Driven Development. E aí, a partir disso, vieram também outras ferramentas para apoiar essa ideia de fazer o BDD. Essas ferramentas todas, elas derivam do RSpec, que foi desenvolvida pelo próprio Dan North. Veio lá depois o Cucumber e outras ferramentas parecidas. De maneira geral, essas ferramentas de BDD, elas são outside in. Elas são bem baseadas em testes de aceitação do ponto de vista do usuário, do cliente. E é daí que veio aquela linguagem lá, o Gherkin, que é aquele given, when, then, que é como você especifica o teste, o comportamento, com uma linguagem mais próxima da linguagem natural. E é por isso que lá no nosso testezinho no Jest, por exemplo, o nosso arquivo de teste é spec, .spec. Que na verdade o Dan North ele mudou o nome, agora nós não estamos fazendo mais teste, nós estamos fazendo especificações, specifications, então por isso que é .spec. E aí, de maneira geral, a gente utiliza aquela ideia lá, quando a gente vai fazer um testezinho, a gente vai especificar o comportamento do nosso programa, a gente coloca aquele should, o módulo should fazer alguma coisa, deveria fazer alguma coisa quando eu tenho essa entrada. Então tudo isso vem lá da comunidade, dessas ideias do BDD. De maneira geral, o BDD não é só para esses testes de aceitação, você pode usar também para fazer os testes mais baixo nível do comportamento mais interno do seu sistema. Só que sempre com essa ideia de que o teste ele tem que ser bem desacoplado da implementação. Isso quando a gente faz TDD também tem que ser verdade, tá pessoal? A gente não pode fazer teste que fica muito acoplado à implementação.
Senão, isso vai ser um tiro no pé. Os testes vão te atrapalhar depois. Então, eu espero que tenha ficado clara essa diferença entre Behavior Driven Development e Test Driven Development. Tanto faz, né, você chamar de BDD ou TDD. A ideia é que seus testes fiquem desacoplados do código de produção. Me parece a melhor prática nesse contexto. E também é bem legal utilizar essas ferramentas aí, o Gherkin, para especificar os testes de aceitação. É muito importante que a gente tenha lá aqueles testes de aceitação, que em geral são testes end-to-end, bem do ponto de vista do usuário mesmo. Como a gente já conversou aqui no canal, não é bom que você tenha muitos desse tipo de teste, porque em geral eles rodam muito devagar, mas é sempre bom ter uma bateria de testes end-to-end no seu sistema e sempre desacoplado da implementação. Então dá uma olhada no vídeo lá do Dave Farley para entender melhor essa ideia, né? Essa diferença entre BDD e TDD. Espero que tenha ficado mais claro aí para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.